Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bom dia a todos. Eu tentei gravar a escolinha ao vivo, mas minha internet está caindo, então eu vou fazer a gravação aqui e depois eu coloco. Então vamos continuar o estudo 5, volume 14. Eu parei no volume 13 e vou ler o volume 14, trecho 5. 21 de fevereiro de 1922. O amor faz morrer e viver continuamente. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre adorável Jesus disse-me: minha filha, o meu amor pela criatura fazia-me morrer a cada instante. A natureza do verdadeiro amor é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. O amor de amá-la consigo faz-lhe sentir a morte. Procura-lhe um martírio, talvez dos mais dolorosos e prolongados, mas o mesmo amor, mais forte que a própria morte, no mesmo instante que morre lhe dá a vida. Mas para fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida. Aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para a fundir na outra. É propriamente esta a virtude do meu amor. Faz-me morrer, e da minha consumação formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas. Para fazer-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. E novo. Só vida comigo e novo. E formar com elas... Tá repetindo. Agora também tu podes morrer, quem sabe quantas vezes, por meu amor. E talvez a cada instante. Cada vez que me queres ver e não me vês, a tua vontade sente a morte da minha privação. Mas, em realidade, porque não me vendo, a tua vontade morre, porque não encontra a vida que busca. Mas depois de que nesse ato se tem consumado, eu renasço em ti e tu em mim, e reencontras assim a vida querida por ti. Mas para voltar de novo a morrer para viver em mim, assim também se me desejas, teu desejo não satisfeito sente a morte, mas fazendo-me ver, encontra novamente sua vida, e assim seu amor, sua inteligência, seu coração, podem estar em contínuo ato de morrer e viver por mim. Se eu fiz isso por você, é justo que você faça por mim. Então, eu entendi nesse trecho
que ele é a morte da nossa vontade, a gente morrer continuamente para o que a gente quer, por amor a Deus, você morre para o que você deseja. Mas aqui ele está falando dele mesmo, né? Você morre por amor a mim. Morre para os seus desejos. Minha filha, o meu amor pela criatura fazia-me morrer a cada instante. A natureza do verdadeiro amor é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. É isso mesmo. Você morre para tudo. Por Deus. Todo o sacrifício que você faz, por ti, Senhor. Por ti eu faço isso. Eu morro para a minha vontade. Morro para o meu desejo. E encontro a vida só em ti. O amor de amá-lo, eu acho que é de tê-lo consigo, faz de amá-la. O amor de amá-la consigo faz-lhe sentir a morte. Procura-lhe um martírio, talvez dos mais dolorosos e prolongados, mas o mesmo amor mais forte que a própria morte, no mesmo instante que morre lhe dá a vida. Mas para fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida. Ele sentiu todas as nossas mortes, né? Lembra do Getsemane? Lá ele morria por cada um de nós. Ele morreu, ele sentiu a morte de cada pessoa. Para dar a vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida. Aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para fundir na outra. Aquelas chamas, o amor, tem virtude de consumir uma vida para fundir na outra. É propriamente esta a virtude do meu amor, fazer-me morrer, e da minha consumação e da morte dele, formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas. Tá vendo a virtude do amor de Deus? Fazer morrer nossa vontade, fazer morrer nosso eu, fazer morrer nossos desejos. Essa é a virtude do amor. Essa é a virtude do amor de Deus. Fazer morrer. Morrer para tudo que você deseja. Fazer morrer por Deus. Para fazer-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. Faz morrer e vive. Agora também tu podes morrer, quem sabe quantas vezes por amor meu? Talvez a cada instante. Tudo que você deixa de fazer, né? Tudo que você abre mão, tudo que você deseja e não faz. Por exemplo, as coisas mais simples, a cada instante, como ele está falando, né? São coisas simples que você abre mão, que você sacrifica por Deus. Sacrifica seus pensamentos, sacrifica seus desejos, sacrifica seu corpo, sacrifica seu sono, sacrifica suas opiniões. Você é um nada, né? Você vive no nada. Agora também tu pode morrer, quem sabe quantas vezes por amor meu, e talvez a cada instante. Cada vez que me queres ver, então cada vez que você quer alguma coisa. Cada vez que me queres ver e não me vês, a tua vontade sente a morte da minha privação. Toda vez que você quer uma coisa e você não tem, e você aceita, né? Você sente a morte da sua vontade. A tua vontade sente a morte. A tua vontade sente a morte da minha privação. É assim continuamente. A tua vontade tem que sentir a morte toda vez, em tudo. A tua vontade sente a morte da privação. No nosso caso, aí não tem essa privação.
como a Luísa tinha. Mas às vezes a gente tem uma privação, por exemplo, a sua vontade quer, por exemplo, a tua vontade, a minha vontade quer ficar tranquila, meditando. A minha vontade quer ficar sozinha, né, com Deus. Ficar sozinha. Mas naquele momento não tem como ficar sozinha, por exemplo, né? E aí a sua vontade sente a morte, daquele desejo, né, de ficar sozinha. Mas em realidade, porque não me vendo, a tua vontade morre, porque não encontra a vida que busca. Sua vontade, ela busca algo, né? Então você morre para aquilo que ela está buscando. Por amor a Deus, você não vai fazer o que a sua vontade está pedindo. Mas em realidade, porque não me vendo, a tua vontade morre, porque não encontra a vida que busca. Mas depois de que nesse ato se tem consumado, sua vontade morreu, eu renasço em ti. E tu em mim, e reencontras assim a vida querida por ti. Mas para voltar de novo a morrer, para viver em mim. Assim também, se me desejas, teu desejo não satisfeito sente a morte. Mas fazendo-me ver, encontra novamente sua vida. E assim seu amor, sua inteligência e seu coração podem estar em contínuo ato de morrer e viver por mim. Se eu fiz isso por você, é justo que você faça por mim. Aqui ele está falando muito de desejar ele, né? De desejar o próprio Jesus, morrer para ela morrer, para a vontade de ter Jesus, para a vontade de ver Jesus. A gente não vive muito essa realidade que a Luísa vive, da privação. A gente, nessa realidade que ele está falando, a gente não vive, a gente não fica privada dele. A privação, ontem a Aline colocou no grupo do padre Iannuzzi, falando dessa privação. E a gente ficou impressionado, porque a Luísa, o que significa a privação dela? Ele explicou que ela sentiu a privação dos condenados do inferno. Ela sentia como se ela sentia mesmo ela ficava no estado das almas condenadas, sem Deus. É a maior dor que uma alma pode sentir. É a privação de Deus. E esse é o estado das almas no inferno. Ela sentia essa dor. Ela sentiu a morte de cada pessoa. A morte por estar sem Deus. E aí é uma dor que nem Jesus sentiu. Jesus, sendo homem e Deus, ele não tinha como ficar sem Deus, porque ele é Deus. Então a Luísa, com a vida divina nela, né? Mas ela não é Deus, ela é uma criatura. Então ela tinha como ficar privada mesmo de Deus, só que viva ainda no corpo dela. Ela ainda viva na terra, ela sentiu a pena dos condenados, de todos. Meu Deus, é muito grande, a gente não consegue nem dimensionar essa dor. Então, meu Deus, como Jesus morreu por cada um de nós, ele sentiu a dor. Ele sentiu, né? Ele como se ele tivesse sentido assim, como se ele tivesse... Quando a gente está em pecado, é como se a gente está em pecado, tem uma consequência para a nossa alma, muito forte, muito dói demais. A alma que está em pecado mortal sente dor, muita dor. É um estado de infelicidade, a alma em pecado. Então Jesus sofreu as consequências do nosso pecado, sentiu dor, agonia de morte, porque o pecado dá morte à alma. Então ele sentiu a nossa morte,
Só que ele não tinha como sentir a morte da privação total de Deus. Ele não, a dor da privação total de Deus, porque ele é Deus. Mas ela sentiu. Então ela satisfez o que Jesus fez. Ela fez por ele o que era pra gente fazer, né? Ela fez por ele tudo o que ele fez por nós. Ela pagou, correspondeu a tudo que Jesus fez por nós. Num grau altíssimo, elevadíssimo de dor. Morria continuamente e revivia. Então o que ele fala da privação, ele fala que essa dor que ela sentia pela privação é uma solda que une de novo as almas com Deus na humanidade de Cristo. Que as almas em pecado são arrancadas da humanidade dele. E ela sentindo essa dor da privação, ela unia de novo as almas na humanidade de Jesus. Então eu fiquei pensando, então, Senhor, ela satisfez a justiça plenamente. Claro que Jesus já tinha feito isso, né? Já tinha aplacado a justiça, já tinha oferecido tudo em nosso nome, mas ela completou. Então é o que a gente sempre está falando aqui. A alma para ser condenada é porque ela quer mesmo, ela não quer Deus de jeito nenhum. Porque assim, tá tudo diante da justiça, tá tudo pago. Os nossos pecados, tá tudo pago. Mas tem gente que não quer mesmo ficar com Deus, não quer. Aí ele falou lá no grupo, a gente vive numa consolação. Essa missão foi só para ela da privação. A gente não fica privado de Jesus. Assim, às vezes ele como estava sendo explicado no estudo 50, às vezes ele está fazendo um trabalho na nossa alma na verdade, sim, de se esconder, mas não é uma privação. Para fazer ressurgir as virtudes. Faz a gente viver as nossas misérias, para a gente ressurgir, para as virtudes crescer, né? A gente passa por sofrimentos, mas não é da privação. Então a gente morre, o que a gente morre continuamente, por amor a Deus, é para a nossa vontade. Mas não é para a vontade de ver Jesus, de ter ele, porque a gente tem. Não vê como a Luísa via, mas tem. Sente a presença dele o tempo todo. Ele não deixa de falar com a gente, de responder nossas dúvidas. Ele está o tempo todo com a gente, falando o dia inteiro. Nunca ele se nega, assim. É incrível. Não sente essa privação como a Luísa sentia. Mas a gente morre para as nossas vontades. Por ele. Né? Então, essa semana a gente está falando muito sobre sacrifício, sobre a dor, sobre aceitar as coisas como são, né? Como se apresentam. Aceitar. Isso é uma morte para os nossos desejos, porque a nossa natureza humana é inclinada a não querer sofrer. Então, por amor a Deus, a gente sofre, aceita tudo e ainda com a meditação a gente entende o valor do sofrimento e passa a agradecer e fica muito feliz. Fica feliz, tranquilo com tudo que está acontecendo. Com o tempo a gente vai ficando assim, o sofrimento não causa perturbação. A gente sofre, mas por causa da verdade que está no fundo da nossa alma sobre o sofrimento, a gente fica tranquilo. É a virtude do amor. O amor faz a gente morrer continuamente por Deus, sacrificar nossa vontade.
Esse trecho, tem um trecho que a Aline colocou ontem no grupo, que fala sobre isso, sobre a gente, nossa morte contínua, né? E o nosso ressurgimento. A morte e o ressurgimento. A alma deve morrer a tudo para ressurgir mais bela, para complementar essa meditação desse trecho da escolinha. Hoje eu vou meditar esse trecho aqui do volume 9. Minha filha, Jesus disse, minha filha, estes são os modos divinos, morrer e ressurgir continuamente. Olhe, a mesma natureza está sujeita a estas mortes e a estes ressurgimentos. Né? Essa é a virtude do amor. O amor divino faz isso. É a virtude do amor de Deus, fazer morrer e ressurgir continuamente. Na natureza também é assim. A flor nasce e morre, mas para ressurgir mais bela. Enquanto que se nunca morresse, envelheceria, perderia a vivacidade de seu colorido, a fragrância de seu odor. E aqui também a semelhança de meu ser, sempre velho e sempre novo. A flor, ela morre, e aí na morte dela, ela tem a semente, né? Daquela semente vai ressurgir a vida. A semente é posta debaixo da terra, como sepultada para a fazer morrer, e com efeito morre, até se pulverizar, e depois ressurge mais bela, aliás, multiplicada, e assim de todo o resto. E se isto é na ordem natural, muito mais na ordem espiritual. O que acontece na natureza, na ordem natural, na criação, é uma demonstração do mundo espiritual. Então, assim, sempre Deus vai nos levar a entender o que acontece na criação. A criação tem um livro por trás dela, né? Uma explicação espiritual, como se fosse assim, uma demonstração do mundo espiritual, do que a gente não vê. Mas se isso acontece na ordem natural, muito mais na ordem espiritual, essa morte e ressurgimento. A semente cai na terra, fica enterrada e como se fosse morta, e ela realmente morre, se desfaz completamente, a semente se desfaz para ressurgir. É daquela morte da semente que ressurge outra planta, outra flor. Se isso acontece no material, muito mais no espiritual. A alma deve estar sujeita a estas mortes e a estes ressurgimentos, porque enquanto parece que sobretudo tem triunfado e abunda de fervor, de graça, de união comigo, de virtude, e parece que em tudo adquiriu tantas novas vidas, eu me escondo e parece que tudo lhe morre em torno. Eu dou golpes como verdadeiro mestre e o ajudo, e a ajudo a fazer tudo morrer. E quando me parece que tudo lhe morreu, eu, como sol, saio, me desvelo e comigo tudo ressurge mais belo, mais vigoroso, mais fiel, mais reconhecível, mais humilde, de modo que se havia alguma coisa de humano, a morte o destruiu e faz ressurgir tudo a nova vida. Então é o que acontece, isso acontece muito com a gente, na nossa alma, né? Parece que você está triunfando em tudo, na virtude, na união com Deus, nas luzes, né? No fervor, na graça. Parece que você está, né? Adquiriu muitas vidas divinas, você está tranquila. Aí de repente você cai numa miséria. Aparece a sua, por exemplo, você vivia numa paz muito grande, uma paciência incrível, resignada a tudo. Aí de repente acontece uma situação e você não fica resignada, você fica impaciente, ansiosa, perturbada. Parece que tudo morreu. Aí cadê a resignação? Cadê minhas virtudes? Cadê a união? Aí parece que Deus não tá, você não sente tanta presença dele assim, parece que
Sente mesmo assim que eles, não que você tá privada dele, mas que ele não tá se manifestando assim, não tá meio escondido, é isso mesmo. Tá meio escondido. Tudo que parece que morreu. Aí ele fala, eu dou golpes como verdadeiro mestre e ajudo a fazer morrer. E quando me parece que tudo lhe morreu, eu como o sol sai e desvelo. E tudo ressurge mais belo. Então ele deixa a gente morre para as nossas virtudes, parece que morreu, a resignação parece que morreu, mas está lá a semente da resignação, só que ela está no fundo da sua alma. Aí você vai passar por uma situação de perturbação para você aprender com aquela situação, você aprende no sofrimento. Aí essa situação que você passa faz você aprender sobre a resignação de uma forma mais incrível ainda, que foi o que Jesus estava explicando no estudo 50, né, da mística Cidade de Deus. O exemplo que aconteceu comigo, né, que eu estava vivendo resignada, e de repente mudou na minha vida de novo uma situação. Aí eu fiquei perturbada. Aí parece assim, não, então eu não tenho mais resignação, acabou. Não. Ela ressurgiu mais bela, porque eu aprendi com o sofrimento. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, parece que o Senhor tem que fazer isso para poder a gente entender, não só porque o Senhor fala, né, tudo vem de mim. Eu sou a vida, eu que sou a fonte das virtudes de tudo. É a divina vontade que é tudo, né, que é a fonte de tudo. Então, tudo que você faz de bom, esses triunfos, né, a graça, o fervor, as virtudes, é tudo divino, não é seu, é de Deus. Então a gente tá vivendo assim nessa constância, né, desses triunfos de graça, de união com Deus. Aí pode acontecer de você como se fosse assim, você esquece que é de Deus que tá vindo. Se a consciência vai, como se fosse assim, vai se apagando, meio que vai ficando meio que automático. Você não entender, chegar a não entender que é de Deus que vem tudo. E aí ele se esconde e deixa você nas suas misérias. Aí você sente uma dor, aí você percebe, nossa, eu não tenho mais virtude. É de Deus que vem. O sofrimento mostra, você não é nada. O sofrimento, se ele se esconder, mostra claramente, você não é nada, eu que sou tudo. Se eu me escondo, morre tudo. E aí você volta, aí ele aparece, surge mais belo, a união fica mais você entende que mais claramente que tudo vem dele e se une mais ainda com ele. Eu, como o sol, saio e me desvelo, e comigo tudo ressurge mais belo, mais vigoroso, mais fiel, mais reconhecível, mais humilde, tá vendo? A gente nesse processo dele se esconder e morrer tudo em torno, ele vai matando. Nessa morte morre junto o que é humano, ele te ilumina depois que passa aquele sofrimento, e mesmo no meio do sofrimento ele tá revirando a sua alma, trabalhando na sua alma para matar mais ainda o humano. É no sofrimento que acontece esse processo de morte para o humano. De modo que se havia alguma coisa de humano, a morte o destruiu e faz ressurgir todo a nova vida. Ele te coloca em situações, ele permite situações para você morrer para o seu humano.
É nessas situações de sofrimento que você morre para o ser humano. A morte destrói e faz ressurgir tudo a nova vida. Nessas situações que ele fala de morte, né? Ele te coloca, ele permite situações que você, por exemplo, perde, tem como você parar de se apoiar no humano. Você não encontra apoio no humano. Ele te coloca numa situação, por exemplo, né, no meu caso. Eu ficava me apoiando inconscientemente na situação estar favorável para fazer uma meditação, por exemplo. Um exemplo assim. E aí, você está inconscientemente se apoiando nessas coisas. Para fazer a meditação eu preciso disso. Eu preciso que o computador esteja num certo local. Eu preciso tem que ser ao vivo, tem que ser, sei lá, em tal hora. Então você inconscientemente cria na sua mente assim, um ambiente para fazer o que Deus quer, e não só a meditação, tudo, né? Para fazer o que Deus quer, o ambiente tem que estar desse jeito, a situação tem que estar dessa forma. E aí você vai vivendo desse jeito, inconscientemente. De repente, e só Deus que tá vendo que você tem esse apego. Só Deus que vê, às vezes você nem percebe. Aí ele vai e tira muda o cenário que você tinha criado na sua mente, muda, mexe em tudo. E aí você fica perturbada. Aí nesse ficar perturbada que você percebe que você tinha um apego. Aí ele te ensina. Você tem que fazer apesar dele, tem que arrumar outro jeito. Não vai encontrar obstáculo para fazer o que eu quero, não tem obstáculo. Se é a minha vontade, né, ele move as situações. E aí você aprende na prática, né, a não se apoiar em nada humano. Confiar em Deus, é do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. Tipo assim, né? Você cria um jeito, não, tem que ser desse jeito, e é do jeito que você quer. E aí Ele fala, não, é do jeito que eu quero. E você vê que dá certo. Morreu pra sua vontade de ser do jeito que você quer. E assim você vive continuamente nesse processo de morte. Morte e vida, morte e vida, morte e vida. Morte para as coisas do seu jeito, é do jeito de Deus. Sempre é do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Sempre a vontade dEle, não a sua. Você morre para a sua vontade continuamente, constantemente. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.